Comentar não, quer dizer, eu não sou comentador, mas sim, sou apreciador, que é diferente. Mas só dizer algo que me maravilha na ciência, porque é que eu fui para a ciência, comunicar-vos, digamos, o meu impulso, não é? Eu lia também, quando era mais novo, não é quando era novo, quando era mais novo, via aqueles livros de ciências e tinham umas figuras e a Terra andava à volta do Sol, etc. E eu vi uma figura num livro de ciências que tinha o universo. E o universo, quer dizer, uma fotografia do céu com as estrelas. Ainda era a preto e branco, naquela altura não tinha chegado a cor. Nos livros escolares, agora é só cor. E a legenda era: o universo é infinito. E a minha preocupação infantil, é o infinito, e não tinha ideia nenhuma, ainda hoje não tenho. Mas a minha preocupação é saber como é que eles sabiam, quer dizer, mas como é que eles foram lá medir? Como é que eles sabiam que não era? E depois comecei a ler outros livros, etc., que de facto pode-se medir a distância até ao Sol. E do Sol pode-se medir a distância do Sol, daqui, essa mete-se tudo daqui, até à outra ponta da galáxia, e daqui à nossa outra galáxia, e daqui, quer dizer, pode-se medir. Há coisas que se podem medir. Bem, nós hoje, podem estar a perguntar, mas o universo é finito ou infinito? Então já chegou à conclusão, esta pergunta já foi feita há 40 e tal anos, quando eu estudava essas coisas a nível... Bem, nós ainda hoje não sabemos se o universo é finito ou infinito. Provavelmente é infinito, temos boas razões para acreditar que é infinito. E provavelmente também nunca saberemos. Nunca teremos a certeza disso. Mas vamos continuar a medir. E nós ao medir, ao observar, etc., estamos, de algum modo, a transformar-nos. Quer dizer, somos os mesmos. Eu sei que somos os mesmos. Mas eu acho que é diferente. Por exemplo, nós sabermos... Vou dar um exemplo. Vemos as estrelas que vemos de noite aqui no Alentejo, é uma coisa magnífica, porque não há as luzes da cidade. Vemos as estrelas e pensamos, bem, as estrelas são pontos luminosos, maravilham-nos, inebriam-nos o olhar, etc. Mas o que são as estrelas? Hoje sabemos o que são as estrelas. Sabemos o que são as estrelas, sem lá ter ido. Sabemos, portanto, tenho a certeza absoluta? Não, mas tenho uma grande probabilidade de saber que o Sol é parecido com as outras. Tudo indica que o Sol é parecido. Nós olhamos para o Sol, olhamos para as outras e vem a luz da mesma maneira. Sabemos que é hidrogênio a converter-se em hélio, que é matéria a ser criada, e nessa matéria são fornalhas nucleares onde, com esse fogo, surge nova matéria. E até sabemos mais. Sabemos que para fazer a matéria mais pesada, os átomos mais pesados, há átomos, o hidrogênio e o hélio são os mais leves, mas precisam mais pesados como o carbono, que nós temos aqui, que entra no tal DNA, etc., que é preciso uma estrela maior. Por outras palavras, nós até sabemos, hoje que conseguimos fazer carbono a partir do hélio na Terra, com reatores nucleares, nós até sabemos que o único sítio, naturalmente, para fazer carbono é no interior de uma estrela. Por outras palavras, nós, quando olhamos para as estrelas, e digam-me se isto não é um enriquecimento, nós temos aqui um sentido de alguma comunhão cósmica. Nós estamos a olhar de algum sítio, de alguma maneira, para o berço, para o sítio de onde viemos. Antes do Sol, houve mais que tempo para haver outra estrela que explodiu, espalhou a sua matéria, e parte dessa matéria está dentro de nós. Somos, num certo sentido, mas até é literal, filhos das estrelas. Somos, por outras palavras, nós ao estudar o mundo descobrimos, e eu acho que isso é enriquecedor, não prejudica nada na natureza humana, que nós somos pequenos no mundo grande, mas somos pequenos parte do mundo grande. Não somos estranhos no mundo estranho. Quer dizer, continuamos a ser estranhos, alguns mais do que outros. Mas somos, vamos lá ver, e o que é a ciência? É esta tentativa contínua, persistente, de, movidos pela curiosidade, de tornar o mundo menos estranho e a nós próprios, parte desse mundo menos estranho. Há uma paixão nisto, chama-se ciência, mas há bastante humanidade nisto. É, digamos, uma mola interior do ser humano, enfim, quer dizer, de algum modo, ver qual é o seu papel no mundo. Responde a todas as questões? Não. Há questões que o mundo, que o método da ciência não responde. Eu posso deixar cair coisas, mas, por exemplo, esta questão, de onde veio a curiosidade? Eu sei que as neurociências estão a trabalhar nessas coisas, que trabalhem, mas ainda não têm resposta. Não tem resposta. E eu suponho que há certas questões, por exemplo, a questão do amor, o amor ao próximo. Acham que algum dia num laboratório se vai, enfim, eu acho que também os psicólogos estudam essas coisas, mas acham que alguém vai... O Carl Sagan,
O Carl Sagan é um grande divulgador de ciência, astrofísico norte-americano. Ele, de uma maneira metafórica, disse tudo. Diz assim, ama o teu próximo, porque em 100 mil milhões de galáxias não vais encontrar outro. Não sei se já têm questões, eu já tenho algumas questões. Querem começar? Então, começo eu, porque agora vamos para o mundo mais duro, porque o Frei Bento e o Carlos já falaram dessa questão de cada um depois defende o seu Deus, a sua cidade, a sua verdade, mas há muita gente a morrer à conta disso neste momento. Ainda esta semana foi tomada a cidade de Palmira pelo Estado Islâmico e logo no primeiro dia morreram 460 pessoas. Não estamos só a falar das ruínas, estamos a falar de pessoas. E em nome, supostamente, de uma religião. E isso aconteceu, já nos disse, pronto, nós estamos um pouco à frente, ou o cristianismo está um pouco à frente disso, já está pacificado com isso. Mas está mesmo pacificado? Tem dias, não é? Repare que mesmo ainda hoje, por exemplo, em relação aos atrevimentos do Papa Francisco, há movimentos, há organizações que estão todas contentes porque ele está velho e vai acabar cedo e vai tudo voltar ao mesmo. Voltar ao mesmo. Quer dizer, não tenho assim muitas hipóteses de verificar. Agora, a questão é complicada por causa disto. Porque há qualquer coisa em nós que são sistemas de segurança. Quer dizer, a gente não quer perder o pé. Os cientistas estão sempre a perder o pé, não se importam. Mas nas nossas convicções assim mais vitais, mais últimas, não queremos perder o pé naquilo que julgamos que é fundamental e que são as doutrinas fundamentais. Outro dia, eu na missa tenho assim, os garotos tomaram-me conta da missa, porque a missa não é que eu celebro, não é para crianças, nem é para adolescentes, nem é para adultos, nem é para avós, nem é para netos. É para toda a gente, porque eu acho que a gente vai à missa, a primeira coisa é estar a fazer família com quem não é da nossa família, dizem biológica, não sei bem o que é isso, mas da família biológica. Vamos formar família ali uns com os outros, para durante a semana. Mas os miúdos tomaram conta e o outro dia foram dizer a um bispo que eu não dizia a oração dos fiéis, que eu não dizia o credo, que eu não dizia tantas coisas assim. E o bispo não me chamou, não falou comigo, foi falar com a superiora lá do colégio, e eu disse, olha, diga-lhe a ele que também eu não estou muito de acordo com muitas coisas dele, e olha, suporto. Agora, a questão é esta. Nós temos convicções, formas de ser. O que não, quer dizer, o que mata é nós queremos matar as convicções dos outros. Quer dizer, porque é no domínio das convicções. Quando isto se une à política, então o que é? É necessário ter o Supremo a nosso favor contra os outros. E o nosso Supremo tem que ser melhor que o outro, senão também não dá. A guerra dos deuses, a guerra das religiões, também, essas guerras míticas, também andavam uns com os outros. Porquê? Porque quer... Agora um livrinho que saiu do Papa Francisco que se chama-se O Poder de Servir. O que há internamente ao poder é o despoder de dominar, mas é a capacidade de servir, de ajudar. Ora, o que é que aconteceu? E na política tem de ter toda
toda uma coisa para controlar o jogo, não é? Mas aí começa a perversão. Porque eu quero que o outro acredite no que eu acredito, da forma como eu acredito, da maneira como eu acredito e tudo isso. Quer dizer, o que há aí não é religião nenhuma. É a matança da originalidade do outro. Quer seja de povo, quer seja de pessoas. Ora, aqui é que é realmente a loucura. A loucura. Porquê? Porque se faz de uma coisa muito relativa um absoluto. Eu penso sempre assim, se Deus coubesse dentro dos meus conceitos, era como dizem na minha terra, um moço pequeno. Quer dizer, cabia dentro dos meus conceitos. Já não era uma referência para mim inabarcável, que é o mistério da vida, quer dizer, é inabarcável, mas a gente não tem uma fórmula para o meter lá dentro, quer dizer, nas ciências tem fórmulas. Agora, para este sentido absoluto da vida, não temos. Então, o que é que eu primeiro tenho? A única forma de viver é numa grande humildade e num grande respeito pela originalidade do outro. É evidente que há a pancada da ciência, há a pancada das religiões e tudo isso. Mas depois também as ciências controlam-se, não é? Mas na religião, quem quer controlar, quer mandar no outro, quer mandar na outra religião. E isso é mesmo loucura. É tornar absoluto uma coisa que é o que se pode arranjar. Quer dizer, as religiões, o que é que são dentro de cada cultura? O que se pode arranjar para as pessoas poderem celebrar, cantar, viver em comum. Mas não é para dizer assim, vamos com a nossa religião dar cabo da dos outros. Porque nós é que temos a verdade. Ora, o que é verdade? É uma aspiração. E não podemos viver fora de buscar a verdade. Eu cá só quero mentiras. Não, quer dizer, estou num horizonte de busca de verdade. Só que é sempre o que se pode arranjar. Não temos a fórmula da verdade. Não temos a fórmula... Para certas coisas, sim, mas digo isso é outro domingo. Mas digo acerca do sentido da vida. Porque as pessoas dizem assim, mas olha, já é aí uma asneira. Procurar ter um sentido da vida. E porque é ter um sentido da vida. A vida tem muitos sentidos. O englobante é outra coisa. Porquê? Porque o englobante, eu às vezes dá-me assim, quando leio e passei a vida sempre a ler e continuo os teólogos, alguns parecem que deram a volta a Deus e a volta ao universo, andaram à volta e apanharam. Estão a perceber? Essa gente é que é louca, é apanhada. Porquê? Porque isso não pode meter dentro de uma fórmula, não pode meter dentro de uma narrativa. Por isso, a única linguagem das religiões só podem ser a dos símbolos, narrativas simbólicas, narrativas míticas, que fazem o quê? Vivificam a imaginação. Fazem pensar mais coisas. São criativas, quer seja nas artes, quer seja das diferentes artes de pintura, de escultura, mas também, sobretudo, eu gostei sempre muito, não só da fruição musical, mas da própria ideia da música. Eu recordo-me, nos anos 50, nos meios católicos, andava-se a discutir o problema da... como é que se chamava? Por causa de Picasso, por causa da pintura abstrata, e dizia-se desvalorizá-la e valorizar a representada. Eu dizia, os sapatos do Van Gogh não há diabo que os use. Não é? Quer dizer, a pintura. Quer dizer, a questão da pintura era sempre abstrata. Só que na música eu encontrava essa coisa magnífica. Não há referente. Porque nos outros há referente, mas só é pintura, ou só é música, ou só é... quando vence o referente. Mas ali não há forma, quer dizer, não pode pôr o pé ali em lado nenhum de apoio. Ora, a religião que se conceptualiza cria a ilusão
de que tem, quando diz céu sabe o que diz, quando diz inferno sabe o que diz. Olha que eu tive um problema em Fátima, numa aula de um curso de teologia sobre o inferno, que só resolvi de uma forma muito prática. Porque dizia, o inferno foi mostrado aos pastorinhos ali junto à capelinha das aparições. E apareceu uma aluna que eu digo, é inferno, talvez haja, mas está as moscas e tal, a brincar com a coisa. Ah, senhor, o inferno foi mostrado ali. Epá, discutimos, e entramos os dois na loucura. Então eu disse, não senhor, eu quero uma subscrição aqui pública para fazermos uma escavação junto da capelinha, porque se ele estava lá, eu encontro. Porquê? Porque não estávamos a falar de representações, de símbolos, de formas de dizer vida estragada ou vida realizada, tudo isso. E quando entramos nisso, e foi uma das coisas, por exemplo, em relação ao Papa, que era um grande teólogo, e é o Papa anterior a este, só que ele pensava que era o único. E então limpava o sebo a todos os da teologia da libertação, da teologia centro-europeia, tudo isso. Porquê? Porque tinha medo que eles estragassem o cristianismo. Mas era o medo. O que é que a gente pode concordar nas religiões e tudo isso? Meu Deus, termos um bocadinho de paciência uns com os outros. Termos paciência uns com os outros. E sabermos que andamos na docta ignorância. Numa ignorância que devemos esclarecer cada vez mais. Que devemos procurar esclarecer e tudo isso, mas não é dizer, agora aqui está, aqui tenho a fórmula teológica para resolver os problemas de Deus, do inferno, disto, do casamento, não tem nada. Tenho um conjunto de narrativas que me ajudam a pensar, que me ajudam a viver, que me ajudam a exprimir. É isso, portanto, o duro da religião é um equívoco muito grande, que é o de pensar que temos recursos, e então, quando se mistura com o poder de dominar, porque a palavra poder também é muito desgraçada. Uma pessoa, eu tenho uma ciática, sinto-me impotente para dar grandes corridas, mas quero ter poder de andar. Mas a palavra poder está usada no sentido de dominação. E o poder de dominar deve ser tirado. A democracia, se tem algum sentido, é tirar periodicamente o poder de dominar. Mas tem de ter uma organização que sirva, que vá servindo. Mas é sempre o que se pode arranjar. Também é um domínio muito relativo. Quer dizer, agora, cheguem ao futebol. É sempre o domínio da loucura pura. Porquê? Porque tem, ou ganha ou perde, ou empata, quer dizer, não tem muitas outras hipóteses. E pode sair disto, daquilo. Porquê? Porque é o domínio do dinheiro, é o domínio da realização de sonhos, não é? Quer dizer, que ir a um campo de futebol, eu não estou ali à beira, ainda vi hoje lá aquelas barracas todas dos como é que... O estádio da Luz, o estádio do Benfica. E então, o problema é que ali há uma coisa que a gente vê a alegria enorme que vão quando pensam que vão ganhar, a tristeza que vem todos perdidos quando perdem, a coisa tudo. E eu digo, ajuda imenso, porque mais vale aquilo do que andar à porrada, estão a perceber? Mas Fazem também isso. Acaba... São representações simbólicas do futebol. Não é? Uma pessoa, se o Salazar dizia, se houvesse o problema de uma guerra civil, resolvia-se, organizava-se um jogo de futebol com a Espanha e estava a português todos. É isso, quer dizer, tem uma grande capacidade de encontrarmos no árbitro, nas escolhas todas que houve. Já viram na televisão portuguesa o que é que se discute mais? Não é ciência, não são problemas de ordem estética, não é nada. Futebol.
Porque é um jogo um bocadinho diferente das damas, não é? Quer dizer, há muita gente a jogar, muitos interesses e tudo isso. Mas agora, isto é um bocado para dizer que a loucura começa quando nós não temos capacidade já de aguentar a loucura dos outros. Alguma questão? Então vou eu continuar. Hoje vocês costumam estar com mais perguntas. Hã? Isto hoje estão a confiar muito em mim. O problema que eu colocava agora então era a fé. Eu peço desculpa porque acho que isto é difícil e é muito íntimo, mas a fé, é possível definir o que é a fé? E vou perguntar-te a ti primeiro, que és um homem com pouca fé, ou muita fé. Mais fé numas coisas, menos noutras. Vou ganhando fé numas e perdendo a fé noutras. Bem, a palavra fé são só duas letras, não é? Ao bocado falei em crença. É evidente que não podemos viver sem crenças. Ninguém vive sem crenças. Agora, temos de acreditar. Acreditar dá-nos segurança. E nós, o mundo é perigoso, nós precisamos de segurança. Precisamos de coisas a que nos agarrar, coisas interiores a que nos agarrar. Agora, a questão é acreditar em quê, não é? E a palavra fé, enfim, que é uma palavra do domínio da religião, remete para a crença no transcendente. E, normalmente, quando se pensa no transcendente, é de uma maneira... enfim, esta palavra que estou a usá-la de propósito para ser mais abrangente. Mas, normalmente, quando as pessoas pensam no transcendente, aquilo que está para além, não é? Aquilo que está para além. E aquilo que está para além pode ter vários significados, mas no ambiente que vivemos, na sociedade em que vivemos, na cultura em que vivemos, com a história que tivemos, etc., é o Deus da Igreja Católica, não tenhamos dúvida. Portanto, quando as pessoas vão perguntar se têm fé, é a questão do Deus, e que no nosso caso concreto, português, aqui neste sítio, é o Deus da Igreja Católica. Aí acho que há uma palavra que a teologia usa, e eu estou a falar estou num terreno absolutamente movediço para mim, mas vou-me enterrando. É ótimo, depois vai alguém que me salva. E eu digo, há uma palavra da teologia que é a palavra graça. E suponho eu, já serei desmentido ou não, a graça quer dizer, é uma coisa que não é absolutamente garantida. Quer dizer, toda a gente sabe que há pessoas que têm a tal graça e há outros que não têm essa tal graça. Por outras palavras, cuja, de algum modo, a ligação se faz com Deus e de uma certa maneira que eu estou também convencido que essa maneira não é de modo nenhum uniforme, não é de modo uniforme, mas o que eu digo é que deve haver um salto, eu não vou chamar salto quântico, porque aqui não há nenhuma ciência, mas há um salto, há uma descontinuidade, há uma descontinuidade. A descontinuidade pode ser maior ou menor. Eu já aqui disse que uma pessoa pode acreditar em algo transcendente. Vamos falar assim, há sempre uma espiritualidade. Há sempre uma espiritualidade. Mesmo que não haja uma figura que é a figura de Deus tal como está nas narrativas. Mas há sempre uma espiritualidade. Portanto, se me pergunta muito concretamente se eu... enfim, eu acho que, digamos, o exemplo individual também acho que não interessa nada. Quer dizer, uma pessoa... eu estou perfeitamente convencido que o exemplo de uma pessoa, ainda particular eu, não interessa absolutamente nada. Mas se me perguntarem se, com certeza, se eu, como pessoa... se procuro mais sentidos, além, naturalmente, do sentido que me é oferecido diretamente pela minha profissão de cientista, com certeza, claro. Se me pergunta se faço parte da cultura, que é a cultura do país onde estou, batizado, fiz essas coisas todas, crisma, essas coisas todas, já fui padrinho de batizado e disseram-me, e submeteram um exame, fizeram um curso e submeteram um exame, e eu passei com distinção, pá. Você sabe o que é que chamava o rio de São João Batista? E eu dei-lhe pormenores das margens do rio, etc. Mas
Mas eu suponho, faço parte dessa cultura, reconheço que sou parte dessa cultura, mas reconheço que tenho algumas dificuldades, por exemplo, em seguir os ritos da igreja de algum modo, onde eu nasci. E, portanto, pertenço à igreja no sentido em que... Eu não sei se não tenho a certeza se pertenço para... Agora vou provocar. O padre que eu nasci em São Sebastião da Pedreira, que é onde nascem a maior parte dos portugueses, aquilo é uma fábrica de portugueses, e eu morei... Sou de Lisboeta, portanto, e eu morei ali em Belém. E o padre que me batizou naqueles anos 50 e tantos era o padre que depois saiu da igreja, como é que se chamava? Que teve um... Isso foi o padre Felicidade Alves. Ainda lá tenho a cela do padre. Estou bem batizado, não estou? Aquele saiu da igreja. Há uma história muito curiosa. Não? Deixou de ser padre. Nem deixou de ser padre. Quer dizer, o problema que foi, teve um conflito com o cardeal Silveira, mas depois casou, e o cardeal... Ele batizou-me. Antes de casar. O batismo não era dele, foi a aparecer. Agora, o problema é que ele é uma coisa que as pessoas ignoram. O cardeal de Lisboa anterior a este chamava-se Policarpo, não é? E o cardeal Policarpo celebrou ainda o casamento dele, porque ele saiu, casou pelo civil e, no final, o patriarca recolheu de novo e ele passou a ser, na igreja da Cruz Quebrada, de novo, como é que é dizer, era até um paroquiano, passou a ser um paroquiano de uma pessoa, que era um cientista e era um padre, que era o João Resina. Sim, meu colega, físico. E então, eu ainda fui à celebração desse casamento, e é uma coisa que é interessante. Os zigue-zagues da vida também. Há cada guinada. E quando a pessoa não leva ao cinto de segurança? Eu creio que sei que a fé é algo. Eu vou já dizer como é que penso nisso. Por exemplo, uma pessoa que vai casar tem fé no outro. Não é? Quer dizer, a fé não é uma fezada. Não é uma fezada. Tem razões, e daí vem a palavra fiducia, de fé, que é confiança. Eu tenho confiança em. E nós, na vida, espero que isto não nos caia em cima. Quer dizer, não está cientificamente provado. Tem a ver, mas não é a fé no sentido da religião. Não, mas digo eu, mas esta é a base antropológica da religião. Quer dizer, o ter confiança na vida, o ter esperança, estes sentimentos humanos, é neles que se enxerta aquilo que falou muito bem, o sentido da transcendência. Porque a gente, transcendência, ninguém a viu. A transcendência é uma ilação das nossas experiências. E falou de uma coisa que é muito importante, que é o problema da graça. Eu acho que uma religião sem graça é muito desgraçada e muito pouco engraçada. Ora, porquê? As pessoas têm experiências. Eu recordo ainda estes dias a ler os Atos dos Apóstolos. São Pedro era um judeu e tem uma visão que diz, estava muita passarada, muitos animais, e houve uma voz assim, mata e coma à vontade, porque o Deus purificou está purificado. Diz ele, Senhor, nunca meti nada nisso na boca. Então foi à casa de um pagão, e depois comeu com ele, e depois estava, de repente, diz, as pessoas reuniram-se e começaram a acreditar nas coisas que ele lhes dizia.
Os outros apóstolos disseram, olha lá, tu agora já andas a comer com os pagãos. Tu agora já andas com essas más companhias. E mais, destes o batismo a essas pessoas. E sabe que ele vai se explicar e vai dizer uma coisa que acho tanta graça. Tanta graça. Porque nós muitas vezes pensamos que quem não fez os rituais todos e de todas as maneiras está lixado, não é? Não está. Porque ele diz, estava eu a pregar a palavra da esperança que Jesus nos trouxe e aquelas pessoas começaram todas cheias do Espírito Santo. E diz, vou agora negar um batismo de água a estas pessoas que já têm o batismo do Espírito Santo. E os outros, olha, engoliram, calaram. Pois houve um concílio, capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Isto é um bocado para dizer que há muitas experiências que as pessoas têm que atribuem a uma transcendência, atribuem a um Deus, atribuem a uma divindade, atribuem que... Porquê? Eu creio em ti porque isso mudou a minha vida. Estão a perceber? Essas figurações que mudaram a nossa vida e nos mudaram em mais fraternos, e nos mudaram em mais sonhadores, e nos mudaram... Isso é que eu acho confiar. Agora, quem confia nas fórmulas, quem confia nos ritos, é idólatra. Porquê? Porque está a transferir para um ritual uma transcendência. Ora, estes rituais são linguagens da transcendência. Não são a própria transcendência. Quando isso acontece, embora eu acredite, eu acho muita piada, por exemplo, estive outro dia em São Bentinho da Porta Aberta, de onde eu sou e onde eu chorei mais aos 5 anos, porque me roubaram um lago de fogo, porque eu atravessei a montanha para ir ver o lago do fogo, que era o fogo de artifício lá no lago, mas eu imaginava uma poça enorme de água, tudo a arder e tal. Cheguei lá, pus-me à beira de uma vendeira, puseram uma coisa, eu adormeci. No dia seguinte, perguntei, quando é o fogo do lago? Disseram, foi ontem. Mas o outro dia estava lá e chovia que Deus a dava. Tanta gente ali que vinha, porque é o maior santuário depois de Fátima, no país. Não é o Sameiro, não é? É o São Bento da Porta Aberta. E então eu estava assim, mas o que é que traz estas pessoas? Como as pessoas que vão a Fátima. Cada uma tem a sua Fátima. Cada uma sabe onde lhe dói e sabe onde se alegra. E sabe, e faz umas peregrinações, mesmo a pé, que é uma, falou da espiritualidade, quer dizer, algo que transfigura a nossa vida, algo que transforma a nossa vida, algo que lhe dê sentido, porque estava à rasca, rezei e fiquei bem. Fantástico! Então diz, mas isso foi uma ilusão. Minha vida, de que é que a gente vive? Quer dizer, é de ilusões atrás de ilusões, só que umas são mais sensatas que outras são mais exultantes que outras que põem as pessoas absolutamente num êxtase. Há bocado diz que não se pode levantar. O problema dos êxtases era as pessoas levantar-se e não cair. Mas nunca ninguém ficou sempre em cima, não é? Agora, a questão é um bocado de dizer isto. A linguagem religiosa responde não ao medo, também há isso, a linguagem religiosa do medo. Há muito. Mas eu acho que aquilo que falou há bocado, que é natural ao ser humano, é a nossa finitude. Nós temos a sensação contínua do nosso limite. E depois temos uma coisa que é diabólica. Mas não, é angélica. Que é o problema de uma abertura sem limite no limite. Nós somos limitados
e temos uma inteligência que nunca está satisfeita. Temos uma imaginação que nunca está satisfeita. E, em alguns, é produtiva. Noutros só produz alegria ou tristeza ou coisas assim. Mas noutras pessoas pegam e escrevem romances, escrevem, outras fazem poemas, outros constroem conventos. Estão a perceber? Há isto que... Equações, ela ainda. Agora, o problema todo para mim, e aqui falou, a loucura da religião é transformar o simbólico em coisificado numa coisa. O símbolo é o passaporte da viagem, quer dizer, é para viajar. É para viajar. A simbólica é para viajar. Não é para ficar fixo. Reparem que uma pessoa... Até descobrimos uma obra de arte quando? Quando vemos uma vez, vemos duas, vemos três e ainda fica por ver. Há aí um fazer andar. Ao passo que, como a música é a música ligeira. A música ligeira, ouça duas ou três vezes, já não dá mais. Quer dizer, extingue-se. Ora, é a densidade. É a densidade das coisas no plano das artes, e por isso a linguagem sempre das religiões foi sempre a da arte, seja em que religião for. E mesmo, reparem, por exemplo, ali, aos muçulmanos, quando diziam que não podiam figurar, figuravam letras, olha que história, mas houve ali, como é que chama no sul de Espanha, em que tem o grande palácio? Granada. Acusaram um escultor de ter feito leões. Estão lá naquele... Eles, não! Leões faz o leão e ali eu fiz escultura. O problema é isso. As religiões fazem esta produção sempre de beleza. Quando se tornam em doutrinárias, fica esta arte de Saint-Sulpice que invadiu aí as nossas igrejas todas, essas imagens todas parvas, que não significam nada, mas que servem à idolatria. Eu com aquela imagem esfrego lá o meu lenço, esfrego aquilo e já fica bom. Está bem. Sim. Tem um microfone para o... É o Frei Junito. Muito obrigado. Se calhar estou deslocado, mas eu tenho alguma dificuldade em perceber, e aqui sim gostava de que me ajudassem a perceber as minhas inquietações e a minha pouca fé também. Eu tenho medo da humanidade que temos e em como a humanidade aonde que a humanidade se encaminha. Entendo que o Deus, ou seja, quando o outro diz Deus é Pai, é porque é Pai de todos. E se é Pai de todos nós, é um Deus que preza a fraternidade universal. Se isto é verdade, minha questão é como é que essas desgraças que acontecem hoje chegam até esse ponto? De pessoas que dizem, em nome de Deus, matam outrem. Por um lado. Mas há, por outro lado, também uma imagem de um livro que foi publicado sobre o Papa quando fez uma visita, acho que em Jerusalém, onde está com três, ou seja, estão lá três, o Papa, um judeu e um muçulmano. E o título era, ou é, Superar o Muro. E eu acho que esta humanidade precisa disto. Repare, o Papa este Papa Francisco está no meio e abraçou um judeu de um lado e abraçou um muçulmano do outro lado. Eu acho que este mundo precisa deste gesto
aparentemente insignificante, mas que fala por si. Eu acho que nós estamos a nos afastar uns aos outros, ou uns dos outros. E isto faz com que a humanidade esteja cada vez mais fraturada. Cada vez mais fraturada. Não sei, como digo, não percebo e não sei, quero saber onde é que isto nos encaminha e onde é que vamos parar. Então, gostava de saber um bocadinho de todos nós, se calhar, onde é que vamos parar com isso. E aqui já permitam-me, eu sou de África e, como devem saber, também a África não é isenta, não está isenta destes distúrbios todos. Nós temos problemas de várias ordens, problemas para além do problema da pobreza, que é bom, mas há problemas étnicos que se misturam às questões, vamos dizer, religiosas. Então, temos imensos problemas nesse sentido. Conclusão, e vou puxar pelo menos 2 exemplos para exemplificar o que digo. O fundamentalismo, acho que cada um de nós é fundamentalista, muitas vezes, a seu jeito. Em 1994, aconteceu em África, num pequeno país, Ruanda, o que depois veio a chamar-se o genocídio do Ruanda-Burundi. Ora, Ruanda era um país cristão. 75, 80% do Ruanda era cristão. Mas é mesmo naquele país cristão onde aconteceu aquela desumanidade. Repare. E eu ainda vou mais longe. É que aquilo acontece, eu tenho exemplos de comunidades religiosas, de padres, madres, que nas comunidades religiosas, só pelo fato de uma ou de um ser de uma outra etnia, e essa é uma das desgraças de África, mataram-se umas às outras, uns aos outros, nas comunidades religiosas. E muitos religiosos, digo aqui, muitas religiosas, umas foram julgadas na Bélgica, repare, e eu acho que aqui onde está o problema, é que parece que ninguém está isento do fundamentalismo. E isto é que me parece que é muito difícil. Como é que nós podemos dar volta a estas questões? Porque elas são connaturais, pelos vistos, ao ser humano. Pelos vistos. Mas a questão é como dar volta a isto. Por um lado. E termino com o segundo exemplo, que é do Boko Haram, que é vamos dizer, uma outra faceta de fundamentalismo islâmico que está a dar cabo da vida das pessoas, nomeadamente na África Ocidental, na Nigéria e um bocadinho nos Camarões e no Níger. Por quê? Por uma coisa muito simples também. Esses têm um objetivo claro. Dizem assim: nós queremos viver como africanos e, portanto, não queremos intromissões na nossa vida, nem na nossa religiosidade. E dizem, por isso, Boko Haram significa apenas tudo que é contrário aos ensinamentos do Ocidente, tudo que é contrário ao ocidental. E repare, esse é um fundamentalismo. Hoje a humanidade deve se unir, quando uns dizem que a humanidade deve dividir-se. Então, eu vejo que, de facto, temos que rezar muito por um lado, mas temos, não sei, que trabalhar muito para unir o que está desunido, para unir o que está dividido. Como digo, de facto, eu tenho imensas dificuldades em relação a isto, mas só tenho medo, e muito medo, de onde é que estamos a caminhar e para onde é que vamos parar. Então, gostava que fizessem perceber um bocadinho. Vocês, aqui em Portugal,
em Portugal estão melhor nesse sentido. E é preciso que guardem o que vocês têm de bom e de melhor neste momento. Convinha guardar e bem preservem esta paz social, esta paz que tendes cá em